Sejam bem-vindos ao webinar Chinês Mais Saúde em Adulto Idoso, organizado pela Fundação Clegg, a escritora regional para a América Latina e o Caribe. Todos os nossos seminários são gravados e publicados em nosso canal de YouTube. Lembrem que podem fazer a inscrição no canal do YouTube para estar sim, de olho de todos os eventos e nos seguirem nas redes sociais também. Eu me apresento, sou Roberto Lafontaine, diretor do Centro de Cooperação Internacional para o Ensino da Língua Chinesa, Center for Language Education and Cooperation, escritório regional para a América Latina e o Caribe. Nosso centro, dependente do Ministério de Educação da China, na América Latina e o Caribe, está dedicado ao ensino da língua chinesa entre instituições públicas, privadas, governos nacionais e governos locais, instituições de educação superior, instituição de educação secundária e primária. Atualmente, China tem quase 300 milhões de pessoas, adultos idosos. Perante essa mudança demográfica, colocou em andamento diferentes estratégias combinando medicina tradicional e inovação tecnológica e redes comunitárias. Entre as iniciativas, destacam-se serviços de telemedicina, que encurtam o gap entre a parte rural e urbana, atividades que combinam com atividades culturais e capacidades digitais que podem monitorar signos vitais. Esses projetos constituem um laboratório que podem inspirar soluções para a América Latina, onde os sistemas de saúde enfrentam também distâncias geográficas grandes e recursos de orçamento limitados. Na América Latina, a população maior de 60 anos se duplicará para o ano 2050. Hoje, vamos escutar especialistas da China, Chile e Costa Rica para compartilhar evidências empíricas, boas práticas e vias de adaptação a modelos de sucesso dos contextos locais. O desafio do envelhecimento é global e exige soluções entre as nossas regiões. Cumprimentamos e agradecemos a todos os palestrantes que estão conosco dos diferentes países da América Latina e o Caribe. Além disso, de aqueles que vão nos assistir desde o canal de YouTube posteriormente. A seguir, vou passar a palavra para a senhora Ren Wichao, a nossa subdiretora, quem vai apresentar a nossa primeira palestrante, a senhora Monglin Shban. Sejam bem-vindos, Wichao. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de convidar para a senhora Chen Monlin, nossa primeira convidada e a primeira palestrante de hoje. Ela é pesquisadora associada de pós-graduação da Universidade de Ciência e Tecnologia do Leste da China. Ela foi bolsista da Universidade de Beijing e a Universidade Lausanne, onde teve o doutorado e prêmio à melhor tese. E também foi feito a pesquisa do Centro de Envelhecimento da Universidade de Colômbia e no Centro Alemão de Tecnologia. O trabalho é focado na gerontologia e, desde o ponto de vista de ciclos de vida e as comparações, como os fatores socioeconômicos e as adversidades que influem na saúde durante o envelhecimento. Hoje ela nos traz essa apresentação titulada Envelhecimento na China, Saúde, Sociedade e Tecnologia na parte de família de Xangai. Obrigado pela sua apresentação, professora Ran. Vou compartilhar a minha apresentação. Olá, eu sou Chen Monlin, da Universidade da Ciência e Tecnologia do Leste da China. E com prazer, hoje gostaria de compartilhar esse tema tão interessante sobre o envelhecimento na China, saúde e sociedade e tecnologia para aporte familiar de Xangai. Bom, a China
tem um contexto complexo em relação com o envelhecimento da população. Em 2024, 300 milhões de pessoas maiores de mais velhas de 60 anos têm mais de 60 anos, então isso é 22% da população total. Isso é um tema muito importante que nos preocupa a toda a sociedade, a todas as famílias, todos os lares. Para 2035, vamos entrar a uma sociedade super envelhecida. E é muito importante abordar esse tema em relação com a inovação tecnológica, tomando iniciativa como a China saudável, uma estratégia nacional para uma resposta proativa para o envelhecimento da população. Bom, vamos para ver em Xangai. Xangai é uma cidade que é uma das primeiras que entrou ao grupo das cidades com maior população envelhecida. E isso é uma sociedade bastante envelhecida. Houve uma aceleração de envelhecimento de 3,6%, agora o crescimento da população avançado em 7,8%. Então, estamos enfrentando a uma sociedade que por cada 100 pessoas tem 40 pessoas que superam a idade de 30 anos em Xangai. Então, um envelhecimento acelerado, desde o meu ponto de vista, um crescimento acelerado da população de idade avançada. Bom, aqui eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o crescimento econômico de Xangai, que tem sido sempre a cidade líder em crescimento econômico. E sempre está no nível de países desenvolvidos no mundo. E em 2022, a população permanente de Xangai superou os 24 milhões de habitantes. E em relação com a esperança de vida de Xangai, é de 83,2 anos. Isso é aproximadamente igual à Suíça. E a média de anos de educação em Xangai é de 11,8, e isso é um pouco superior à França. Então, nesse sentido, podemos ver que o nível de crescimento econômico de educação de Xangai é bastante avançado dentro da China. E os últimos anos, Xangai tem lutado para o desenvolvimento de tecnologias, ou que chamamos de gerontologia, na China. Por isso, nós inauguramos em Xangai, em 2025, um parque de inovação em gerontotecnologia, com uma superfície total de aproximadamente 1,13 quilômetros quadrados e o valor de produção industrial ou investimento supere os 20 mil milhões ou 20 milhões, bilhões de yuans. Em 2025, em junho, nós tivemos uma apresentação internacional de gerontologia, reabilitação e ajuda em Xangai. Também começamos a desenvolver em temas de inteligência artificial, a parte de robôs, enfermeiras, etc. Bom, segundo os dados coletados pela Universidade de Ciências e Tecnologias do Leste da China, eu gostaria de me baseando na parte da família de Xangai, do cohort de família de Xangai, gostaria de compartilhar alguns dados. Em 2021 e 2024, conseguimos coletar informação. Isso foi baseado numa uma distribuição de dados nos 16 distritos de Xangai. Então, na primeira quantidade de dados que nós tivemos em 2021, a amostra foi de 3.958 pessoas. E são 664, corresponde a mais de 60 anos. O segundo grupo de dados, tivemos uma amostra de 2.000 pessoas com mais de 60 anos. No mês anterior, tivemos esses dados
com essa amostra AN igual a 901. Nós tivemos esse dado que tem a ver com o nível de educação dos adultos idosos em Xangai. E se vocês perceberem, a maioria aqui, eles tiveram uma educação de ensino médio e superior. É uma amostra importante. E também tivemos dados sobre os dispositivos tecnológicos próprios, como, por exemplo, dispositivos portáteis, vivendas inteligentes. E nós percebemos que em muitos lares é utilizado a tecnologia para esses efeitos. E continuamos analisando como a situação do uso desses dispositivos. E nós percebemos que tem três tipos de tecnologia que é usado com maior frequência, como, por exemplo, telefones móveis, laptops. Esses são os dispositivos móveis que são utilizados mais frequentemente. E o segundo parte tem artigos que são utilizados diretamente para a saúde, como, por exemplo, tecnologia de vestir. Estamos falando de relógios ou inclusive robôs que estão sendo utilizados nos lares. E também, no terceiro lugar, nós percebemos que tem lares que têm casas inteligentes ou lares inteligentes. E tem diferentes tipos de diferentes dispositivos, inclusive nós analisamos o tempo de duração de cada dispositivo tecnológico. Então, muitos disso que vocês, se vocês perceberem nesse quadro, muitos desses dispositivos são utilizados por mais de 3 anos. Estamos na última sessão. Podemos perceber que os últimos anos está incrementando os lares que utilizam robôs nos seus lares. Isso é um terço e o outro para adultos idosos utilizam também por mais de 3 anos. Utilizam esses dispositivos, muito dispositivos tecnológicos. Estamos falando de um aumento de uso e a duração desses artigos, desses dispositivos. Continuamos analisando a frequência do uso dos dispositivos. E se vocês perceberem nesse quadro, os adultos idosos utilizam esses produtos tecnológicos diariamente. Então, acredito que nesse sentido estamos entrando em uma nova fase. Esses artigos estão entrando a lares comum e correntemente. E vamos ver um pouco a habilidade de uso desses dispositivos tecnológicos. E nós percebemos que a grande maioria deles são bastante independentes para utilizar esses dispositivos tecnológicos. E tem uma minoria que é preciso de uma ajuda externa para dar uso aos dispositivos. Nesse último quadro, nós percebemos que estamos analisando a probabilidade de uso desses dispositivos no futuro. E a maioria das pessoas que nós entrevistamos estão dispostos, estão de acordo que utilizarão ou continuarão utilizando dispositivos tecnológicos, inclusive utilizar mais artigos inteligentes nos seus lares. E a grande maioria deles estão de acordo em utilizá-lo. E esses artigos têm uma minoria que estão de acordo em utilizar os robôs de acompanhamento.
Esses dados são os que devíamos analisar qual é a causa. E também nós entrevistamos aos adultos idosos sobre as dificuldades, os desafios do uso desses dispositivos. Então, tem alguns que não estão dispostos ou estão incapazes de aprender. Provavelmente é pelo uso difícil e acesso dos dispositivos, que são os fatores que implicam, como, por exemplo, uma barreira de uso para a saúde dos idosos. Eles precisam mais instrução, estão preocupados pelos riscos de uso, então tem uma população que está preocupada por esse tema e que eles acreditam que é uma barreira. E também pelo preço do uso do dispositivo tecnológico. Já mencionado também sobre a inauguração do primeiro parque de inovação de gerontologia, que reúne mais de 40 pessoas ou 40 empresas especializadas em inovação no cuidado de pessoas idosas. Então, vamos ver esse vídeo para conhecer as tecnologias revolucionárias de primeira mão. Esta é uma ação de dependências que tem a tecnologia mais inovadora aqui no Instituto do Ginihan. Aqui atraiu mais de 40 empresas inovadoras. Hoje vou estar aqui para ver os avanços importantíssimos em relação com tecnologia para o adulto idoso. Esse é o nosso exoesqueleto biônico. É principalmente para pessoas que têm dificuldade para caminhar ou dificuldade de mobilidade nas pernas. É lindo. Posso testar? Claro. Que legal. Eu sinto como um traje espacial. É muito futurista. Muito bem. Incrível. Eu sinto como se estou ficando sem gravidade. Isso é uma cama robô automática. Bom, parece uma cadeira de rodas, incrível. Então, eu sou uma pessoa mais velha, não tenho que ter uma cadeira de rodas separadamente. Posso ficar aqui, apertar o botão e pronto, estou numa cadeira de rodas, em cama. O que é isso? Parece um veículo recreacional, é muito luxuoso. Aqui temos uma televisão de plasma, mas não é só isso. Se nós puxarmos para baixo, ele vira numa cama. Isso é Nyaton, que em chinês quer dizer um tanque de oxigênio, ou uma sala de oxigênio. A pessoa vai, se senta, e por meia hora ele pode respirar oxigênio fresco puro que rejuvenesce o corpo, a saúde. Isso é um banho que é muito bom para o corpo, é saudável, faz com a pele para que possa absorver mais umidade, possa se umectar também. O bom é que a tecnologia pode mudar a visão de envelhecer com dignidade e virar isso uma realidade. Aqui estamos levando a via dos adultos idosos através da inovação. Através desse vídeo, nós conhecemos um pouco sobre esse parque tecnológico de inovação em relação com gerontologia, e isso tem sido um pouco da minha pesquisa, da minha apresentação, uma apresentação sobre o que estamos pesquisando sobre o cuidado de adultos idosos. E com certeza vai ser uma profissão importante no futuro. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, professora Sham. Agradecemos sinceramente a sua visão de o que é ser adulto idoso em Xangai, uma cidade que é muito maior, que tem muitos mais habitantes do que tem o nosso país no Chile e muitos outros países na América Latina. E principalmente a inclusão da tecnologia nos adultos idosos é algo que temos que aprender e que, sem dúvida, cada vez vai chegar mais pessoas com conhecimento de tecnologia na idade adulta idosa. Por isso, a incorporação dessa também dentro das nossas atividades acadêmicas é muito importante.
Muito obrigado, professora Chan, por compartilhar seu conhecimento conosco. E agora, gostaria de passar a palavra com vocês à doutora Andrea Solis. Ela é médica cirurgiã chilena, mestrado em saúde pública pela Universidade de Chile, com formação executiva em administração e direção de empresas na Universidade Pompeu Fabra de Barcelona e a Universidade Diego Portales no Chile. Tem dado instituições públicas e privadas, Serviço de Saúde Metropolitano Oriente e o Hospital San Juan de Dios em Santiago do Chile. E foi chefa da Divisão de Gestão das Redes de Assistencial do Ministério de Saúde do Chile. Também tem sido diretor de qualidade da Clínica Santa Maria, em Santiago do Chile, e diretora médica da Clínica Dávila Vespucio, também em Santiago. No ambiente acadêmico, tem sido e é atualmente a diretora da Faculdade de Saúde da Universidade Santo Tomás. Agradecemos enormemente a doutora Andrea Solis por aceitar estar conosco hoje e nos vai apresentar os desafios para um envelhecimento saudável. Muito obrigado, Andrea. Muito obrigada, Roberto. Bom dia a todos. Bom dia, boa noite a todos. Primeiro, eu peço desculpa porque estou um pouquinho doente e acredito que vocês podem me entender. Desculpa a minha voz. Vou colocar a minha apresentação. Bom, aqui é mais desde a política pública, o olhar, tá? O envelhecimento saudável. Bom, primeiro, a professora não mostrava aqui que na China tem mais de 300 milhões de pessoas que são mais velhas, que tem mais de 60 anos no mundo. No mundo já tem mais de 1 bilhão de pessoas que têm mais de 60 anos. Por isso, é um desafio que hoje temos muitos dos países com a esperança de vida atual. Um quarto da nossa vida vai ser no período de adulto idoso. Por isso, a preparação para esses momentos e curtir com a melhor qualidade de vida são algo indispensável para todos nós. Desde faz alguns anos atrás, a OMS nos colocou um desafio para todos os países, o envelhecimento saudável. Entendemos que isso como processo de fomentar a capacidade funcional que pode nos garantir um bem-estar na nossa velhice. E para nós tudo isso é muito importante. E dentro desses desafios, tem estabelecido a década de envelhecimento saudável entre os anos 2020 e 2023, o que chama todos os governos de todos os países, das instituições acadêmicas, instituições privadas, organismos do governo a trabalhar de forma coordenada para melhorar a vida das pessoas mais velhas e comunidades. Essa década, esse programa tem alguns princípios básicos, onde estão mencionados os princípios como que seja conectado e seja indivisível, pensando, associando aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que também temos todos os países como uma meta para conseguir um bem-estar de toda a relação. Essa década também tem que ser de inclusivo e, como falamos anteriormente, o chamado que seja uma aliança de todas as partes tanto da tecnologia, como isso foi mostrado recentemente, como de conhecimento, experiência e recursos. E isso tem que cobrir a todas as pessoas em todos os países, sem independência de um nível de desenvolvimento. Estamos todos envolvidos, estamos incorporados nesses princípios e nessa década, em chegar com a meta de objetivo saudável. Isso também tem que ser um compromisso, por isso se colocou essa meta de 10 anos para todos nós, para todo mundo, avançando no envelhecimento saudável. Chile, nós como país da América do Sul, também queremos um envelhecimento, também temos um envelhecimento acelerado. Esses dados são do censo que terminamos recentemente. No Chile, somos 18 milhões de pessoas, é um país pequeno, mas o 14% da nossa população tem 65 anos ou mais.
Se vocês verem nos quadros inferiores, é importante os últimos 30 anos, como diminuiu a proporção de pessoas de menores de 15 anos, de menos de 15 anos, a um 17,7%, e aumentou a proporção de pessoas mais velhas, de 65 anos, desde de um 7% a um 14%, ou seja, duplicou os valores dentro dos 30 anos. E nos 30 anos mudou a situação e os estilos de vida, onde podemos ver que tem lares que só tem pessoas mais velhas de 65 anos e mais, onde temos pessoas, filhos e pais maiores de 65 anos. Mais de 65 anos também vimos um aumento de 4% ou 11% desses tipos de família, também com algumas características que nos chamam a refletir quais são as melhores estratégias para enfrentar isso, porque os lares unipessoais aumentaram de 8 a um 21%. Como falava, nós aumentamos enormemente a proporção de adultos idosos e podemos ver que o ano 2050 temos mais de 30% de adultos idosos, similares a que foi mostrado na cidade de Xangai. E nosso índice de envelhecimento também aumentou. Hoje temos 79 pessoas mais velhas de 65 anos e sobre 100 pessoas menores de 14 anos. E estamos aumentando a passos muito altos as pessoas maiores de 65 anos. Por outra parte, devido às mudanças dos estilos de vida, os requerimentos e interesses da sociedade mais desenvolvidas, nós diminuímos a taxa de fecundidade, considerando hoje 1,5 filhos por mulher, sendo uma substituição generacional. Ou seja, hoje não estamos crescendo, estamos mais pessoas idosas e temos menos crianças. E por isso, historicamente, nosso país tem tido um bom aumento de esperança de vida, atingindo também aproximadamente 82 anos. Esta é uma enquete de qualidade de vida feita pelo Ministério de Saúde, onde queremos destacar aqui é que perante a consulta das pessoas como qualificar a qualidade de vida, à medida que se aumenta o porcentagem de ruim ou muito ruim, as pessoas de 60 anos ou mais, com 6%, que quer dizer que a qualidade de vida é ruim, muito ruim, ou não é muito boa, em uma alta porcentagem. O mesmo sobre o estado de saúde, passando de a um 3% na idade de menores de 30 anos, a mais de um 8,5%, 14% das pessoas de 60 anos e mais, que precisam, que sentem que a saúde é ruim ou muito ruim. Por outro lado, os nossos hábitos de vida também não nos ajudam muito. Isso mostra um problema que no Chile é muito relevante, que é o sedentarismo. E esse sedentarismo atinge mais de 90% das pessoas de 65 anos. Nós fazemos pouca atividade física. Por outra parte, esses dados que mostram o tipo de alimentação e aumenta também a mortandade. Tem um estudo que mostra que tem uma pessoa que tem porcentagem de 60 anos tem mais de 5 doenças crônicas de forma repetida. E também, junto ao anterior, nós perdemos a capacidade funcional, nossa capacidade de ser independente. Nossos adultos maiores têm um grau de discapacidade. Também teve mudanças sociais. Muitos adultos velhos, idosos, moram sozinhos e precisam de ajuda para suas atividades diárias. E tem homens e mulheres têm diferentes situações em relação com isso, em relação com os níveis de ingressos socioeconômicos também. Tem mais pessoas que não têm independência, por exemplo, com pessoas com menos recursos econômicos ou pessoas mais doentes. Em nosso país, as políticas públicas de sociedade de envelhecimento são lideradas desde dois ministérios, o Ministério de Desenvolvimento Social e o Ministério de Saúde. O Ministério de Desenvolvimento Social é a área da política pública do Ministério do Governo que coordena todas as políticas sociais do país. E tem desde mais de 20 anos serviço especializado no adulto idoso, que é o Serviço Nacional de Adulto Mais Velho, que é a Senama, que tem uma política integral e de investimento ativo, envelhecimento positivo, que tem ao redor de 15 a 20 anos.
Essa política integral está focada em, primeiro que tudo, de procurar e melhorar a qualidade e eficiência do serviço de cuidado para as pessoas idosas, tanto do ambiente da promoção como a prevenção até a reabilitação. Por outra parte, aumenta e estimula a prevalência de fatores para as pessoas mais velhas, alimentação, atividade física, sociabilidade. Aumentar também o número de profissionais e técnicos que tenham conhecimentos específicos sobre pessoas idosas. Precisamos de algumas competências que nos permitam chegar de uma melhor forma e dar uma melhor atenção. Nisso, claro, temos um papel muito importante as universidades e os institutos. Também nós estimulamos a participação das atividades sociais das pessoas idosas. E foi estudado que o se manter ativo, se manter autônomo ou ser parte de uma sociedade permite que os adultos e idosos mantenham por mais tempo sua autonomia, sua pertença. Por outra parte, tendo também uma pessoa mais com uma atividade de trabalho como a educação e a formação laboral nos permite também continuar sendo parte do desenvolvimento dos requerimentos dos desafios de cada uma das sociedades. Logicamente, proteger a segurança econômica das pessoas mais velhas isso está relacionada com as partes de velhice, de como estão se protegendo algumas partes de políticas públicas, os ingressos quando nós paramos de trabalhar, adequar as vivendas, as moradias, os meios de transportes a essa idade e temas sociais que são relevantes, como diminuir o maltrato ou favorecer o bom trato às pessoas, o mesmo que o assunto acesso à justiça. Cada certo tempo, vemos nos meios de comunicação algumas situações onde tem adultos mais velhos que, na mesma família, são menos ou tiram os seus bens, aproveitando algumas situações de vulnerabilidade. Por outro lado, aumentar os serviços estatais que entregam mais informação às pessoas mais velhas com seus benefícios, potencial e entidade social e cultural, e aumentar as pesquisas em relação com o envelhecimento e velhice. Eu acho muito interessante o que a professora mostrou na Universidade de Xangai em relação com o tema de tecnologia. Em particular, aproveito para comentar que a Universidade de Santo Tomás, desde faz um ano, gerou um centro de pesquisa relacionado com a gerontologia que relacionou e fez pesquisa em relação com políticas públicas em promoção e prevenção do envelhecimento ativo e que atualmente mudou a um centro da Faculdade de Saúde em forma completa, onde estamos olhando e em todas as atividades preventivas e principalmente contribuir às políticas de bem-estar nas pessoas mais velhas. Isso que é procurado pela política de envelhecimento. Esse serviço tem vários programas que nos permitem tratar esses desafios que nós estamos falando anteriormente, como o Fundo Nacional de Adultos Idosos, que são fundos que permitem às organizações de fins de lucro desenvolver atividades que possam estimular a participação e o apoio social, e formação de pessoas mais idosas que permite manter informativa, sendo parte da política pública e colocar temas para discussão pela sociedade, programas de bom trato, uh, que são, que são administrados pelos municípios e vínculos, que são programas que, através do apoio psicossocial, acompanham para fortalecer a identidade, a autonomia e o sentido de pertencer aos adultos idosos. Jornadas, encontros, sendo a inclusão digital em nosso país é muito estendido o uso de telefones celulares, mas infelizmente o acesso ao uso da tecnologia digital por parte dos adultos idosos é uma área que temos que melhorar. Logicamente, atividades de envelhecimento ativo e oficinas. No centro com dependência onde se favorece essa atividade de intervenção para as pessoas idosas, como também um cuidador. E também tem estratégias que permitem o bom viver em relação com pessoas que não têm apoio social, como condomínios de vivência, que são condomínios coletivos, onde através de comodato as pessoas podem viver aí e compartilhar áreas verdes, áreas comunitárias, para manter a sociabilização. O mesmo para as pessoas com dependências moderadas. Existem áreas de programas de cuidados domiciliares que vão até a casa das pessoas a dar o cuidado da vida diária, como de saúde, e estabelecimentos que são para as pessoas com mais dependência, onde dão atividades de
apoio e eles moram aí para atividades da vida diária e também de saúde. Esses últimos programas estão focados nos 60% da população de menores ingressos. Por outro lado, o Ministério de Saúde também tem outro programa que tem se aprofundado para essa última década, focado em educação, promoção, prevenção e fornecimento de serviços e também de uma atenção integrada da rede assistencial, junto com políticas públicas que possam contribuir ao envelhecimento saudável. Os programas que têm história de muito desenvolvimento nos países que estamos nós muito orgulhosos são os programas de imunização e vacinação, onde tem vacinas focalizadas em períodos particulares de inverno para adultos idosos, como pessoas de doenças crônicas. Também temos planos de alimentação complementares que permitem fortalecer a, os micronutrientes para através do leite complementário ou alimentação que está fortalecendo com micronutrientes. Também, desde o centro de saúde primário, que são a base do nosso setor de saúde, é feita a atenção domiciliar com pessoas com dependência severa, tem alguns estabelecimentos com camas sanitárias para pessoas que talvez resolveram um problema de saúde forte, mas não tem uma rede de apoio forte que possa acompanhar eles e dar atenção enquanto eles estão na convalescência. E dois programas que eu quero falar um pouco também, que são muito bonitos, como o de adultos, de programa de adulto está presente desde o ano 2015, que é baseado desde a atenção privada, desde o centro de saúde de família que realiza algumas pessoas, adultos idosos, que têm os exames de saúde preventiva em dia. Atividades que permitem a acumulação funcional e também a entrega de ferramentas junto com cuidado das organizações, das trabalhos sociais. O programa de estimulação funcional são programas de oficinas que são dados por um período de 3 meses, onde tem uma dupla de kinesiólogo e terapeuta ocupacional, profissionais da saúde, que se entraram cada vez mais no nível primário, que através de oficinas de prevenção de quedas e desenvolvimento cognitivo e permitem às pessoas mais velhas adquirir competências que permitam desenvolver uma melhor e de uma forma mais preventiva essas sessões da vida diária. Isso é medido através de, de enquetes que pesquisam a atividade antes e depois das oficinas. E pela sua parte, também tem um plano de saúde que trata de prever as situações de demência. A demência talvez não é uma doença que só afeta as pessoas idosas, mas é mais forte nas pessoas de mais de 75 anos. No setor que está muito bem complementado entre o nível primário e terciário, tem definido algumas atividades focadas em cada uma delas, tendo a atenção primária, o maior peso em relação com prevenção, a diagnóstico, a intervenção nas primeiras etapas e um trabalho com a comunidade, baseando-nos em todos eles numa coordenação intersetorial muito potente, que temos um trabalho muito próximo e mantendo e estimulando os cuidados contínuos. Por outra parte, a especialidade, o nível de especialidade, foi criado as unidades de memória que são lideradas por equipes de neurólogos ou equipes multiprofissionais que estão focados em pessoas com dependências severas e seus cuidadores, assim como centros que são de nível de especialidade, mas a comunidade para pessoas com demência, onde é fomentado essa atividade do cuidador, de manutenção das atividades e da saúde mental também. Para esta apresentação, eu consegui fazer uma consulta para a inteligência artificial, colocando os insumos das políticas que existem na China e no Chile em relação com a política de envelhecimento saudável. E como vocês podem ver nesse quadro, temos uma confluência e ótimas práticas também compartilhadas que nos permitem olhar a abordagem de uma maneira cooperativa. Temos atividades que promovem o envelhecimento ativo, a participação social, um foco na atenção primária, com medicina tradicional e moderna, e nós com o controle de enfermidades, doenças crônicas e melhorar a infraestrutura e serviços comunitários. A mesma coisa que começar a integrar a tecnologia à atenção. No caso nosso, a telemedicina se potenciou desde a pandemia e temos hoje um atraso e um desenvolvimento em relação com a telemetria, por exemplo, para o monitoramento com distância de alguns parâmetros vitais ou acompanhamento nas casas, que é um desafio que temos.
e que acredito que nessa conversa se abrem possibilidades para os dois para interagir. E olhando em relação com a consulta das estratégias tanto da China como do Chile em relação com o desenvolvimento dos desafios da Organização Mundial da Saúde em relação com a idade do envelhecimento saudável, os dois estão com estratégias que estão juntos com nesse sentido e nós nos alinhamos com esse foco multissetorial. Mas em relação com a apresentação anterior, acredito que a inovação tecnológica que está no Chile pode, na China, ajudar a fortalecer a atenção e monitoramento que nós, como falava, temos recentemente de forma inicial. E podemos ver grandes confluências de interesses de práticas que podemos compartilhar entre os dois países. Muito obrigado. Muito obrigado, André, pela apresentação e por mostrar justamente as práticas no Chile da política pública e o que é feito no meio acadêmico para o adulto idoso. Sem dúvida, nesses casos, as universidades temos um grande papel que é a aproximação entre universidades, entre Chile e China. Podem apoiar muito também o papel da pesquisa e também da política pública. Agora vamos passar a palavra para o professor Fernando Moraes, que é geriatra costarriquenho e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade da Costa Rica, é professor da mesma instituição, ele é líder do Departamento Clínico de Geriatria e Gerontologia do Hospital Nacional Raul Blanco Cervantes, centro de referência para adulto e idoso na Costa Rica e que também é liderado por mais de 20 anos, titulado como médico cirurgião com a Universidade de Costa Rica, completou pós-graduação em medicina interna nos Estados Unidos, a especialidade em geriatria e gerontologia na Universidade de Edimburgo, na Universidade de Ginebra. Fundou a Academia da América Latina de Medicina do Adulto Idoso e a Associação Costarriquenho de Médicos Gerata e Gerontólogo. E também é Fellow do Royal College of Physicians e da American Geriatric Society, membro da European Academy for Medicine of Aging e Academic Honorary da Academia Nacional de Medicina da Costa Rica. A apresentação dele, titulada Universidade da Costa Rica e a Saúde de Adulto Idoso, devido a que o Dr. Moraes atualmente tinha um compromisso que era impossível para ele passar a apresentação ao vivo. Vamos passar a apresentação gravada. Os comentários que tenham sobre isso, vamos enviar para o professor Morales e as respostas também aos e-mails das pessoas que são das pessoas que fazem as perguntas. Muito obrigada. Bom Buenos dia a días a todas todas e y todos. todos. Um Un prazer gusto de de poder poder estar aqui compartir con compartilhar com ustedes vocês essa esta presentación apresentação hoje esta de manhã mañana por por parte parte da de la Faculdade de Facultad de Medicina Medicina da de la Universidade da Universidad de Costa Costa Rica. Rica. Nosso Nuestro tema tema é para de salud saúde e adulto mayor. idoso. Tenemos Temos el o agrado prazer de poder de apresentar presentar uma una informação información completamente totalmente atualizada actualizada e y espero espero que que sea seja de de gran grande provecho proveito para para todas todas e y todos todos y e veremos también possamos en ter los os comentários comentarios e de hoy. discussões. Primeiro que Primero que todo, tudo, pues Costa Costa Rica, Rica, igual igual que a que América América Latina, Latina, está está imerso em um inmersa en un processo de proceso de envelhecimento envejecimiento importante, importante. Donde porque, está la como flecha pueden está ver aqui Costa essa Rica. Costa flecha, Rica aqui está está en na el Costa centro Rica, de no las centro das Américas Américas, e é um y es un país que país que tem tiene 52 52 mil mil kilómetros quilômetros cuadrados quadrados aproximadamente de extensión de extensão y tiene e tem mais más de de 5 5 millones, milhões, como como vamos a ver, vamos de ver, habitantes. de habitantes. En esta Nessa otra outra panorama, panorámica podemos vemos ver como cómo se luce está a la região da región América de América Latina Latina em en el 2050, 2050, en el cual qual en el 2000 em habían ano alrededor 2000 de tinha ao redor de 57 57 milhões millones de de adultos adultos mayores idosos, e y en nessa esta época, época, en 2050, 2050, vamos a vamos ver ter alrededor de ao redor de 150 150 milhões millones de de adultos adultos mayores. idosos. E Y vejam vamos a como ver as de pessoas eso vão envelhecendo esta essa población. população. En esta Nesse otra outro son gráfico, ou as paisajes de projeções que foram feitas de la pela CEPAL, CEPAL eh, de, de da la población população adulta adultos mayor en el idosos futuro.
E nesse 2100, estimado que vai ter ao redor de 250 ou um pouco mais de adultos idosos de 65 anos e mais em toda a América Latina. Como podemos apreciar, é um crescimento forte dessa população. Nessa outra parte aqui, temos as 5 regiões sul do mundo que destacam Okinawa, Japão, na Ásia, depois Icara na Grécia, Sardenha na Itália e na América do Norte, Califórnia, na América Latina, Costa Rica, Nicoja, em nosso país. E também tem uma região azul, que são as áreas de mais longevidade, onde tem pessoas que têm uma longevidade excepcional. E dessas regiões, a que chama a atenção é a do nosso país, porque são condições econômicas ou socioeconômicas muito mais limitadas que as outras 4 regiões que são de países mais ricos que o nosso. E depois, temos também chamar a atenção que o nosso país, a grande maioria, mais de 94% dos adultos idosos vivem com as famílias deles, em comparação com as outras regiões azuis do mundo, onde essas pessoas vivem institucionalizadas na sua grande maioria. A nossa população, como falamos, é de mais de 5 milhões e é estimado que em 2040 vamos ter 1 milhão de pessoas idosas. Ou seja, vamos ter essa cifra 10 anos antes do que esperado, que é de 2050. E ahm, é ao redor de 84%, e a taxa de fecundidade provavelmente vai estar no 8,2 e atualmente, mas decidem cobrir essa taxa, está em 6,0 por cada 1.000 habitantes. Uma população do nosso país é de 5 milhões e 44 mil habitantes, de acordo com a estimação do Instituto de Estatística e Censo de outro país. A população de 65 ou mais cresceu de uma forma importante, de 3,2% a 10,1%. E em 2040, como eu falava, estará em ao redor do 15%. Nosso país, atualmente, na Universidade da Costa Rica, que é a universidade pública mais importante e maior da América Latina e do Caribe, e conta com 37 iniciativas de docência, de pesquisa e ação social para pessoas com programas de adultos e idosos, que são distribuídas em 24 unidades acadêmicas da Universidade de Costa Rica. Aqui podemos apreciar como estão distribuídos esses diferentes programas e atividades que têm, aqui como a parte de adulto maior. A Faculdade de Medicina tem 48%, é a faculdade que mais programa tem dentro da Universidade da Costa Rica. E aqui está a distribuição, como vocês podem ver: ciências sociais com 16%, engenharia com 8% e etc, etc. Aqui está tudo isso, vamos dar uma cópia para todos vocês, para que vocês possam apreciar detalhadamente. E a Faculdade de Medicina da Universidade da Costa Rica está feita da seguinte forma. E temos uma pós-graduação que nasceu no ano 91, e antes disso, e nasceu na medicina familiar do ano 87, que nós somos cofundadores, porque nessa especialidade tem um componente importante de geriatria e gerontologia.
dentro da parte de currículo dessa especialidade que começou em 3 anos e atualmente de 4 anos. E, a seguir, foi aprovada a especialidade de gerontologia no ano 91, que iniciou no primeiro evento no ano 92, cumpriu já 33 anos dessa especialidade que se desenvolve no Hospital de Geriatria e Odontologia, onde está o departamento clínico da Universidade da Costa Rica. É uma aliança entre a universidade e o sistema de saúde, de tal forma que essa especialidade eu tive que liderar por 27 anos até que eu parei minhas atividades de trabalhar no sistema de saúde. E porque eu fui selecionado como diretor de toda a Faculdade de Medicina e até a data de hoje estou trabalhando como isso, como diretor. E durante 27 anos, nos anos que estamos agora, que são 33 da especialidade, se formaram 204 mil especialistas em geriatria e 51 que estão em formação há 5 anos. E também temos o mestrado em gerontologia, de qual eu também sou cofundador, que é para mais de ênfase social. E a especialidade de 5 anos. E temos também em cursos a aprovação da especialidade de odontologia geriátrica, que estamos prontos para implementar nos próximos ciclos do ano próximo, possivelmente. E nós temos cursos de graduação que também têm sido com muitas lutas para que possam ser aprovados. Primeiro foi feito os cursos de forma informal, porque eram parte de curso de medicina interna, e nos outros cursos que davam espaço para isso, mas depois foi aprovado por pares externos e foi feita a acreditação de estudos de medicina e falaram que tinham que ter esse curso e obrigatórios para o último ano da carreira. Assim como em 2015, depois de muita luta, foi instaurado esse curso que teve muito sucesso, que já cumprimos 10 anos. E temos também os cursos da cátedra de geriatria e gerontologia. Como falamos, tem 204 geriatras e gerontólogos formados na Universidade da Costa Rica, com uma duração de 5 anos ou 10 semestres. É dedicação exclusivamente dedicado através de bolsas para estudar os 10 semestres que dure essa especialidade e tem que estar aprovado e tem que desenvolver uma tese original no final dos 5 anos. Aqui podemos ver também a estrutura de curso do quinto ano que se dá no primeiro e segundo semestre de cada ano do curso teórico, do curso prático e o curso de simulação médica. Ele passa, visita os pacientes reais dos hospitais e é feita também uma instrução in situ com os adultos idosos, os estudantes e os docentes, os professores. Aqui podemos ver como está o programa de grau da Escola de Medicina, que se dá no último ano, o curso de primeiro semestre, segundo semestre. Aqui, igualmente, podemos ver os outros cursos que são ministrados de medicina interna e fisiopedologia, com ênfase em adultos idosos. A carta de envelhecimento, que é uma ponte entre todos os conhecimentos e todos os programas que tem a Universidade da Costa Rica e as diferentes escolas e faculdades que têm algum programa, como vimos em aquela ilustração no qual a grande maioria tem a faculdade de medicina, mas tem diferentes áreas, da área de letras, da área social
e a área de engenharia, etc., direito, economia, etc., onde essa cátedra nasce com esse objeto de que seja um ponto de encontro de todos esses conhecimentos e uma traçabilidade para isso. E através dessa cátedra nós desenvolvemos diferentes atividades, como fomentar entre as escolas, centros, institutos que integram a Faculdade de Medicina da Universidade da Costa Rica, um foco intermultidisciplinar no desenvolvimento de ação social e pesquisa em relação com a população da Costa Rica, impulsa e em relação com as atividades de adultos e idosos e se dá com um sucesso incrível, promover a geração do sentido social em relação com envelhecimento saudável. Como podemos saber, essa década está dedicada ao envelhecimento saudável e os outros também estamos impulsionando em nosso programa encontro que permite a cátedra e com instâncias nacionais e internacionais. E este está constituído por 8 membros, representantes do decano, representantes de cada uma e unidades acadêmicas, onde representantes do Instituto de Pesquisa de Saúde e um representante dos 400 de pesquisa que tem essa faculdade. O líder de ação, em primeira instância, que é a primeira instância de pessoas idosas, oferecer atenção enfocada em pessoas de adultos idosos de saúde primária que possam responder às pessoas idosas e fornecer acesso para pessoas de acesso integral de longo prazo, de pessoas que precisam também. As diferentes atividades que fazemos é organizado por meses de discussão por parte do conhecimento da Universidade da Costa Rica, que possam abordar como a parte acadêmica possa se relacionar com a sua pública. E são feitas alianças de discussão sobre políticas públicas e com contribuição de áreas de conhecimento com a Universidade de Costa Rica. É sistematizado os fornecimentos de cada uma das discussões que são feitas e pelas diferentes áreas de conhecimento da Universidade da Costa Rica. E que se devem atualizar nas políticas públicas em relação com o planejamento de adulto e idoso e também envelhecimento. Temos o Observatório de Envelhecimento no pátio da Cátedra de Envelhecimento de Sociedade na Faculdade de Medicina da Universidade da Costa Rica. Nossos observatórios são modelos que surgiram como instâncias para a gestão, análise e geração e apresentação de informação para os tomadores de decisão e as comunidades no geral sobre uma tema específica. Representam também um insumo estratégico para a pesquisa impulsionada pela Universidade da Costa Rica em relação com a Cátedra de Envelhecimento. O modelo de observação tem desenvolvido a metodologia de Centro de Pesquisa Observatório do Desenvolvimento da Universidade da Costa Rica. Esse observatório considera todas as diferentes áreas de pesquisa, básica, clínica, social, comunitária, procurando uma traçabilidade de todos os conhecimentos com que tem a Universidade de Costa Rica para benefício, conduzindo para uma rota bem clara. Nós produzimos vários relatórios em relação com pessoas de primeiros relatórios de pessoas de adultos idosos na Costa Rica, primeiros achados, pensões contributivas e desafios também, aposentadorias. Também temos um relatório sobre centenários, de que todos os relatórios vamos enviar para vocês, incluindo o quinto, que é recente, de faz 2 dias que acabamos de fazer para a população da Costa Rica. Ah, o estudo da comunidade da Costa Rica. Nós que já vimos tudo isso, séries de atividades, programas que temos
em relação com as pessoas idosas e envelhecimento en na la Faculdade de Facultad de Medicina Medicina y en e la na própria Universidad de Universidade Costa da Rica. Costa Rica. Estamos Estamos muito muy deseosos de hacer ansiosos de fazer vinculaciones vínculos futuras para futuros para fortalecer fortalecer los os programas programas que que hemos nós descrito descrevemos y e poder poder ter tener entonces uma una sinergia sinergia que que nos favorezca favoreça a a todo todo esse este creciente crescimento, número de personas crescente número de pessoas envejecientes o ou personas pessoas adultas mayores idosas do de nosso nuestro país país y e del do mundo. mundo. E Los convidamos invitamos para a vocês hacer fazer una uma visita visita presencial presencial para para poder poder conversar, conversar e para poder poder dialogar dialogar sobre sobre as futuras futuras vinculaciones. vinculações. Agradecemos Agradecemos muito profundamente essa esta oportunidad oportunidade de de poder poder conversar conversar esta nessa mañana manhã sobre sobre estos esses temas assuntos importantes importantes. y E, felicitar al Instituto e Confucio obrigado ao Instituto por hacer Confúcio por posible fazer esta possível essa conversatorio conversa. y estamos a Estamos las às suas órdenes ordens siempre sempre aquí en aqui la cátedra na diretoria de da Faculdade Facultad de de Medicina da Medicina Universidade da Costa de Rica. Costa Um Rica. forte Un abraço abrazo para para todos. todos. Muito obrigado, professor. Diretor, agradecemos muito ter nos mostrado o que é feito na Costa Rica e a Universidade da Costa Rica, justamente com o adulto idoso, as carreiras que tem para solucionar esses problemas, atender esses problemas, como foi organizado dentro da Universidade da Costa Rica e dentro do mesmo país também, para atender a adulto idoso. Sem dúvida que estamos muito surpresos que também na Costa Rica existe um lugar onde não existe, onde existem as pessoas que têm muitos anos, igualmente que na Europa, Japão ou nos Estados Unidos. E não sabia e é bom poder conhecer essa informação. Bom, eu agradeço aos três participantes, palestrantes. Antes de terminar, vou fazer uma pergunta para a doutora Andrea Solis, como a doutora Chan. Isso, seminários, muitas vezes é muito complexo o horário, mas como estão em YouTube, são vistos ao redor, em média, cada seminário é visto num prazo de 2 meses por mais de 4.000 pessoas, chegando a todos os países da América Latina, onde ensinam chinês mandarim através das universidades e do Instituto Confúcio. Universidades que não têm Instituto Confúcio, mas que ensinam chinês mandarim também. Para nós é muito importante a vinculação, tanto como falou a doutora Solis, essa vinculação com a China, temos muitas oportunidades para poder ficar mais próximos. Eu gostaria que a doutora Shen e a doutora Solis e os professores e o diretor de Costa Rica, infelizmente não está de forma presencial, mas, por favor, faça um resumo de como vocês veem, num futuro próximo, a relação entre América Latina e China em atividades acadêmicas para adulto idoso. Doutora Chang, vou solicitar para você primeiro, dado que é muito tarde em Singapura, agradeço estar nesse horário de noite conosco. E depois a doutora Solis. 谢谢 Robert。Sim, 好，我先 muito 回答一下您的 obrigada, Roberto. 关于中国和 Bom, em 中国 relação com a 在 pergunta 学术 sobre o 方面有 intercâmbio 什么准备？ acadêmico entre 比 China 如说我 e 们 América 是Latina, 上周我们 eu 刚检测 gostaria 了为期 de 1周 falar 的 que no mês 南 passado 方暑期学校，就是我们和拉美合作举办的 finalizamos 这样的一 um 个 campamento summer school，然后我们是邀请了来自 com uma 拉美 escola 的 de 学 verão, 者和同 um 学来 campamento de 到 verão 中国来 que 上课， convidamos 完成了一个 especialistas da 为期 América 1周 Latina a 的 Xangai. 这样的一个暑 A 期学校。 atividade 我觉得 durou 相信这个 aproximadamente 会 uma 是一个 semana 机会，能够 e 给双方提 acredito 供 que 一个更 isso 好 é 的 uma 了解 boa 彼此的发展， instância 还有未 para 来 que 合作 ambas 的 as 一些 partes 更多的 possamos 一 ter 个可能性。 oportunidades 同 de 时，我们也 visão 可以借助一 sobre a 些线下 possibilidade 的 de 手段， cooperar 然后去推进 e 双方 gerar 的 uma 交 troca. 流和合作。 E sobre esse tipo de troca, que é bem interessante. Muito obrigado, professora Sanji. Com certeza, esses campamentos de verão e essas atividades que são feitas em diferentes áreas contribuem muito para isso. Eu acredito que, como CLEC, vamos ter que organizar também, como estamos fazendo, a engenharia também na área de saúde,
um campamento de verão na China, vendo aqui para alguma atividade na China com especialistas sobre o adulto idoso na América Latina. Doutora Solis, bom, podemos ver muitas possibilidades de cooperação, principalmente porque nesse tema a China tem uma experiência maior do que nós temos em desenvolvimento e fazer ações, em particular em políticas públicas, como é a tecnologia. E acredito que aí tem um grande potencial que através de videoconferência à distância ou pessoas acadêmicas da China que possam visitar e mostrar para nós e essas atividades de verão super interessantes, mas o centro de gerontologia eu acho maravilhoso. Eu reconheço que acabo de aprender o termo de gerontotecnologia, acabo de aprender esse termo e eu vejo muita potencialidade. Então, de ficar mais próximos essas tecnologias que já existem, seja de conferências, reuniões aqui, ou que nós possamos visitar e mostrar aos nossos tomadores de decisão ou aos adultos idosos de outras possibilidades que nós temos, principalmente a diferença da Costa Rica, como o diretor falou, eles têm uma fortaleza que eles vivem mais em comunidade, mas como eu mostrei, nós cada vez estamos vivendo mais sozinhos em famílias unipersonais. Então, isso quer dizer que uma tecnologia de apoio, como a internet das coisas, que facilitaria a vida. O que nós temos hoje em conta é que temos uma diferença de alfabetismo digital que temos que melhorar. E provavelmente com a experiência da China, também o acesso à tecnologia, podemos ter informação e através de vídeos, de visitas, acredito que podemos potenciar muito essa área que nós temos, ela muito pouco desenvolvida. Muito obrigada, obrigado, Andrea. Muito obrigada a Andrea Solis. Muito obrigado à doutora Monglin Chong e também para o doutor Fernando Moraes, diretor da Faculdade de Saúde da Universidade da Costa Rica. Nós hoje ficamos mais próximos das visões sobre adulto e idoso na China e na América Latina. Essa é a função que nós cumprimos, nós, nesses programas de chinês mais, em diferentes áreas. Nós vimos na engenharia, nós vemos na robótica, na arquitetura, na saúde, na adulto idoso hoje, na agricultura e vamos continuar vendo muito mais depois. Para ver o que através da língua chinês também podemos ficar mais próximos a áreas especializadas. Muito obrigado, professora Chan, pela hora que é na Singapura e esperamos algum dia poder conhecê-la pessoalmente na América Latina. Muito obrigado, Andreia, que também, sem dúvida, trabalhou junto com o professor, o diretor Moraes, em ficar mais próximo da China e também entre os países da América Latina. Muito obrigado e, bom, até uma próxima oportunidade. Oi, tchau, se você quiser se despedir. Bom, acredito que é um tema muito interessante e é um tema que estamos enfrentando juntos, desafio para todos, é muito interessante. Como você falou, espero que tenha mais possibilidade de poder cooperar no futuro. Muito obrigado, Wichao. Tchau, tchau, todo mundo. 谢谢，Tchau, tchau.